Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado pela participação no canal, por estarem curtindo, comentando. O... Existe um movimento que eu chamo de contra-reforma. Ele vem envolvido de palavras doces, palavras cristãs, uma habilidade que os neofariseus usam para desarticular a pregação da essência desta dispensação que sobreveio repentinamente na congregação cristã no Brasil. Ninguém esperava. As profecias na congregação, elas apontavam para que chegariam dias que fechariam as portas da congregação. E só ia sobreviver quem tivesse fé. Chegariam tempos que as portas da igreja se fechariam. É uma falsa profecia. Porque fechar por causa de uma pandemia não é fechar as portas da igreja. É uma coisa temporária. A impressão que nós tínhamos é que haveria um governo político que decretaria o fechamento das igrejas evangélicas no Brasil. Isso é uma alucinação, junto com outras alucinações, que o ministério ganhou muito dinheiro com essas profecias. Muita gente deu dinheiro. Muita gente está assistindo vídeos. O canal CCB Sem Reforma, por exemplo, tem 500 mil de pessoas que estão enriquecendo um homem que coloca o nome da congregação na lama, com falsas profecias todos os dias. Testemunhos, e que a cara serve de Deus. Deus mostrou para ela, e viu um anjo, e viu um sinal, e viu a lua, e viu o sangue. Agora, volta e meia, estamos nos últimos dias. Essas alucinações dão muito dinheiro. Outra alucinação que a congregação vivenciou no século passado, no milênio passado, que de 1000 passará, 2000 não chegará. Era uma alucinação. Então era uma profecia que então as pessoas estavam correndo, ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, quando terminou a Segunda Guerra em 1945, mais ou menos. Havia uma perspectiva, enquanto o mundo contemporâneo estava se desenvolvendo, a congregação, já pregando o final dos tempos, decidiram construir o Brás, inaugurando em 54. No mesmo ano que inaugurou a Igreja Católica na Praça da Sé, usando o estilo maçônico arco ogival. Então tinha aquela profecia, Jesus estava voltando nos anos 50,
mas eles estavam construindo templos atrás de templos. E quanto mais chegava perto do ano 2000, mais templo era construído. O Brás foi uma fortuna, muito mais de 100 milhões de reais. Uma fortuna do sangue do povo. Posso dizer para vocês que mais da metade das pessoas que ajudaram a construir aquele palácio da mentira já morreram ou pararam de congregar. Não serviu de nada para a maioria, só serviu para os anseios e o ego das famílias que ali governam. Ali é tudo indicado, tudo parente, tudo amigo. Então havia essas alucinações que Jesus estava às portas. Jesus estava às portas, então era assim, domingo era dia de batismo, Jesus estava às portas para tipo segunda-feira. É como um comentarista brilhantemente comentou, eu acho até que eu fixei. Primeiro Jesus estava se levantando do trono, Jesus se levanta do trono, aí estava vindo em direção a nós, aí já estava às portas, aí já estava com a fechadura na porta, depois Jesus estava com o olho na porta, no olho mágico da porta, depois Jesus estava com a mão na maçaneta da porta, e aí depois Jesus já estava virando a maçaneta, e a maçaneta acho que está trincada, porque Jesus passou no 2000, o mundo não acabou. E o que aconteceu? Depois derrubaram o irmão Nicolau, e agora a congregação nos anos 2019, 2020, 2021 veio para a televisão fazer um grande vexame, colocando todos os idólatras da congregação de joelhos, humilhados. Os idólatras da congregação estão passando por uma grande humilhação. Vou contar um segredo para vocês. Em 2001, muitos... Eu vejo que aqui no canal tem muita gente que já me ouviu em 2001. Era inadmissível falar que tinha erro na congregação. Inadmissível. Na obra de Deus é assim mesmo. No tempo certo Deus vai fazer a obra. Muitas pessoas combateram o ministério da congregação por dentro no século passado. Muitas críticas, muitas pessoas foram dizimadas. Mas assim, em termos de impacto na mídia, evidentemente que começou nesse século, do ano 2000 para cá, até em função do fenômeno da internet. Isso é óbvio. E agora, cada dia nasce um novo crítico. Está pipocando crítico para todo lado. E cada um tem uma sacada diferente. Ele percebe algo diferente. Então, se você ouvir todos os críticos, é capaz de você... Algumas coisas são repetidas, mas tem muita coisa nova. Tem muita gente inteligente chegando. Muita gente tem coisa nova para falar. Tem uns que repetem, mas também repetem de um jeito diferente. As pessoas conseguem absorver melhor. E uma coisa que a gente sempre ouviu lá atrás, e eu falo 20 anos atrás, mas tem gente que já apontava erros para o ministério. Eles sempre, o argumento da congregação, quando você aponta um erro, eles falam: vamos esperar que Deus vai fazer a obra, Deus está esclarecendo os seus servos. E aí nós ficamos aqui tanto tempo pregando a reforma, tem tantos irmãos mais recentes também pregando várias coisas. O ministério faz esse trabalho agora, da RGE 2022, dando a entender que o ministério, Deus está iluminando os seus servos. Essa foi a grande jogada os tópicos de 2022. Quem lê os tópicos e está na internet defendendo a seita CCB, a seita dos anciãos da CCB, a CCB é uma seita dos anciãos, eles que mandam. Quer dizer, eles ocupam um cargo e eles mandam. São descartáveis também. Mas o que eu posso dizer para vocês, a grande lição que nós estamos
com os olhos bem críticos e antigos. A gente já não se ilude mais com pequenas mudanças. Outras mudanças ocorreram lá atrás. Em 2007 foi pregado para não pregar na primeira pessoa do singular. Eu, Senhor, te digo. O que mais você vê é o Senhor te fala, o Senhor quer isso, o Senhor quer aquilo. Falar agora que não pode chamar de criatura. Já tinha tópico falando para não chamar os outros de criatura. Tem um tópico lá atrás, eu acho que é 2007 também. Esses dias tem mandaram para mim uma pregação do irmão Paulinho, Jardim Paulista, chamando as pessoas de criatura. As criaturas não nos entendem. Quem ainda falou que quem não está contente com Deus pode ir embora. Nossa, que triste. Eu ter que ver o irmão Paulinho pregar isso. É triste, para mim é triste. Como para vocês é triste. Respectivos anciãos que tantos vocês amaram, que vocês oraram, que vocês apoiaram. Foi uma grande decepção. Uma grande decepção. E muitos aí, maldosamente, sabem que não houve mudança nenhuma, mas estão patrocinando o marketing falso das mudanças de 2022, que são todas, na essência, falsa. A congregação não acabou com o exclusivismo, ela não acabou. Se você vir congregar na congregação, sempre você pôde, mas se você quiser fazer parte da congregação, sem direito a nada, você tem que se batizar na congregação. Então é uma mentira. As pessoas continuam chamando as pessoas de criatura. O povo da congregação não aceita os tópicos que vieram e a maioria do ministério não aceita. Aí você vai dizer, mas Deus iluminou os mais velhos. Mentira. Aquilo ali foi para aplacar, foi para tentar desmoralizar os críticos. E dizer, o povo sabe que Deus não revela nada para esse ministério. Quando eles fazem uma coisa que os críticos falam, eles falam que Deus iluminou, aí vem aquela teoria. E aí, acho que eu vou aproveitar e já agradecer a palavra do Eduardo, né, que mandou um vídeo muito bacana. Agradeço ele, a família, tem esposa, filhos, trabalhador, homem digno, de respeito. Eu aceito o vídeo dele e agradeço e me desculpo também se eu fui arrogante, falar que eu tenho mais tempo de pregação que ele. Talvez eu fui um pouco arrogante, não precisa ter falado aquilo. Eu falei, conforme ele respondeu de maneira educada, e eu senti que ele foi elegante, ele foi superior a mim, ele soube rebater eu muito discretamente, com elegância, sem ofender, sem desfazer. Foi muito educado e eu me senti consternado, senti que eu fui arrogante nesse sentido. O tempo não é o que realmente, o importante é a dedicação, a sinceridade, e o fato de ele estar um ano pregando, quer dizer, ele já pregava na congregação, então ele tem um trabalho, muitas pessoas aceitaram Jesus, ouvindo a pregação dele, tanto na congregação quanto aqui no canal. Então, agradeço e me desculpo pela minha arrogância. E desejo saúde e prosperidade no teu ministério, e na tua esposa e nos teus filhos e aos seus inscritos. Lamento profundamente pelas ofensas morais que recebi nos comentários, mas isso não atinge a ilibada reputação do respeitável irmão Eduardo de Boituva. Então, o que eu queria dizer, até o irmão, como estava dizendo, o irmão Eduardo fez um comentário, tipo assim, a gente o ancião vem e se corrige, e ao invés de a gente dar os parabéns pro ancião, a gente ainda pisa na cabeça do ancião e ainda fala, falei para você, falei. Quer dizer, eu entendi o que o Eduardo Boituva falou e eu entendi o ponto de vista dele, do foco dele, eu entendi isso. Como ele quis dizer, o que eu estou falando parece a mesma coisa, mas não é. Quer dizer, eu não estou contra o que ele falou e nem estou. Se estivesse contra, discordando, eu falava, não concordo. Mas eu entendi o foco que ele quis dar, para a gente também dar o braço a torcer e aceitar as melhorias da igreja. Então, isso eu entendi e louvo a qualidade argumentativa do nobre irmão Eduardo. Então, o que eu quero dizer é uma outra coisa, é que a impressão que fica é que nós críticos, ou os mais antigos, ou os mais novos e mais avisados, mais críticos mesmo, críticos em profundidade, a gente não aceita a melhoria. É como se a gente tivesse um ódio pela igreja e queria destruir a igreja. Então falar que a gente quer destruir a igreja é uma grande acusação contra os críticos. Eu não vejo ninguém falar que quer destruir a congregação. Ninguém vai destruir a congregação. Ninguém vai destruir. Pode até ser que ela dobre de tamanho.
A questão não é essa. A questão não é que a gente tem que lutar para melhorar a igreja. Lutar por melhorar a igreja. Vocês pensam que em 21 anos eu nunca lutei para melhorar a igreja? Ou que os irmãos antigos, irmão Jair, Josafá e outros juristas da CCB fizeram um termo, um manifesto para o Brás, que eu tenho a íntegra dele, guardado comigo, eu vi todo o teor jurídico para melhorar a igreja, registrar membros, dar recibo de coleta, não cortar a liberdade das pessoas sem defesa, não falar que as pessoas não têm direito a nada. Foi um manifesto de juristas. Muitos anos atrás, o Brás engavetou todas as pregações do Clóvis Evangelista nos anos 80 e nos anos 90, pelas cartas de escrever, pelos recursos que ele tinha na época. O Brás picou as cartas, mandou rasgar as cartas. Então, quero que vocês entendam uma coisa, não se iludam, vocês que estão chegando agora na congregação, que os anciãos querem mudar a igreja. Os anciãos não querem mudar a igreja. Tem muita gente, eu observo os comentários quando eu posso, em canais pró-CCB, que diz que está havendo uma grande melhora na congregação, e que, eu sempre fui contra o exclusivismo, mas tem uns críticos aí que tem ódio da igreja, são canalhas, vagabundos. Me chamaram hoje lá no canal do irmão Eduardo, que isento ele dessa responsabilidade, nos comentários, de aposta, porque eu não creio no Velho Testamento. Eu não sigo o Velho Testamento. Eu posso até aceitar ele como verdade histórica, mas eu não sou obrigado a aceitar o Velho Testamento, eu não sou judeu. Mas ele aponta para Jesus. Então, deixa que aponte. Tem mais gente que aponta para Jesus. Não precisa ficar olhando para quem aponta para Jesus. Olha para Jesus. Que ele não aceita Paulo. Então, eu não aceito Paulo, mas eu aceito Jesus. Mas você não aceita o Velho Testamento, você vai para o inferno. Não vou. Jesus falou, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus não mandou crer no Velho Testamento. Jesus não mandou crer. Jesus mandou os judeus olhar para o Velho Testamento, mas eram os judeus. Jesus não estava falando com os gentios para olhar para o Velho Testamento. Então, não é que eu não creio no Deus do Velho Testamento. Eu não creio no Velho Testamento como revelação de Deus. Pode até alguns fizerem profecias de Jesus, eu até posso crer nisso, mas isso não muda nada. Não muda nada. A revelação do Deus do Velho Testamento não bate com as virtudes do Deus Pai de Jesus Cristo. O Deus Pai revelado por Jesus, não tem nada a ver com o Deus Rei revelado pelos profetas e os juízes, profetas, anciãos, sacerdotes do Velho Testamento. A lei e os profetas revelaram um Deus de justiça implacável, alma que pecar morrerá. E o Pai do Senhor Jesus Cristo não, ele não mandou matar nenhum pecador, ele veio resgatar o pecador. Então eu creio no Deus revelado por Jesus. Moisés revelou um outro Deus, Elias, os profetas. Eu não creio, sabe? Eu não preciso crer, eu não preciso porque Jesus não mandou eu crer. Eu sou gentil, sou gentalha, né? Não sou judeu, né? Eu creio em Jesus, entendeu? Então, se você crê no Velho Testamento, isso não faz de você um apóstata. Você é uma pessoa que segue o Velho Testamento porque você gosta dos Salmos, de algumas passagens. Eu não sou contra você, mas eu não. Eu vou ficar com Jesus. E acho que quem segue o Velho Testamento segue Paulo, Deus abençoe, acho plenamente possível herdar a salvação, desde que ande nos caminhos de Jesus. É isso que eu acho. Se houver um conflito, por exemplo, no Velho Testamento tem coisas que é falada, Jesus fala contra, fala diferente, eu fico com Jesus, claro. Paulo fala coisas iguais a Jesus, mas tem coisas que ele fala diferente, eu fico com Jesus. Jesus falou não julgar. Paulo falou, se for julgar alguém, vocês não têm juiz dentro da igreja? Vocês não têm os irmãos dentro da igreja para julgar? E Jesus falou para não julgar. Então, dentro da igreja hoje, nós temos tribunal eclesiástico por causa de Paulo. Jesus nunca mandou montar templo e colocar juiz para julgar as pessoas dentro da igreja. Então, eu fico com Jesus. Não é que eu sou marcionista, eu não sou marcionista. Eu não creio na revelação de Deus na boca dos que vieram antes de Jesus. Porque Jesus falou que todos que vieram antes dele são ladrão, salteador. Agora, se tem uma profecia que Jesus era o Messias em relação aos judeus, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não sou judeu. Então eu fico com Jesus. E não adianta a pessoa vir falar para mim, você vai seguir Paulo, você vai seguir Elias. Não vou. Quando os discípulos falaram, quer que a gente faça cair fogo do céu que nem Elias e mate essa cambada de gente aqui que prega o teu nome e não anda com a gente? Jesus falou, vós não sabeis que espírito sois. Eu não vim para matar, eu vim para dar vida ao pecador. Então Jesus não faz parte daquele espírito de matança, diz cair fogo, você é matar as pessoas, sabe o que é pecador? Jesus não veio para matar o pecador, Jesus veio para dar vida ao pecador. Então eu creio em Jesus, até porque eu sou pecador. E eu sou um pecador contínuo, eu continuo pecando, eu peco todo dia. Ontem eu tive uma crise de arrogância.
Eu ataquei muito educadamente o irmão Eduardo, desrespeitei ele. Eu estou reconhecendo. Talvez ele vai falar que não, ele é muito gentil. Mas eu senti isso. Porque ele respondeu, olha, eu não estou aqui há 9 meses. Só que ele falou que ele estava pregando na congregação. Eu achei de uma elegância tão grande dele, foi um pecado de soberba que eu tive. Agora, vocês acham que à noite eu não reconheci? Estou pedindo perdão aqui. Eu já fiz isso com outro pregador também. Fui arrogante. É duro chegar aqui e falar isso, gente. Quando eu faço uma live, faz tempo que eu não faço live, por sinal. Faz tempo. Faço uma live, gente cachimba, eu fui uma vez por mês, o pessoal me chama de viciado. Faz 3 meses, 2 meses que eu não tomo uma pinga, uma bolinha de pinga que eu gosto. Uma bolinha de pinga. 2 meses. As pessoas acham que eu sou viciado em tabaco, em pinga. Eu tô tomando Budweiser sem álcool. Mas se eu quero tomar, eu tomo na câmara aqui, eu não tomo escondido. Faço um tipinho de santo. Eu não faço a barba correndo, botar um terno aqui. Eu sou advogado, gente. Eu poderia ficar de terno o dia inteiro. Para mostrar o que para vocês? Fazer a barba para fazer o vídeo e depois deixo a barba crescer. Eu sou um pecador constante. Jesus falou que nós somos pecadores, mas a vida dele está em nós. Então o pecado não é suficiente para matar a gente. Por quê? Porque o Espírito vivifica, ele vivifica. Por quê? Se ele não parar de vivificar a gente o tempo todo, a gente morre espiritualmente. Então eu creio em Jesus. Ah, mas eu creio em Paulo. Ótimo. Vai no canal de Josafá, no canal do irmão Eduardo, eles creem no apóstolo Paulo. Acho que é Fernando do pessoalzinho do Caminho de Damasco. É carinhoso que eu falo pessoalzinho. O pessoalzinho do Reflexionistas, do Michael. Os agranitas, que é o Josafá Agra. Eles creem no apóstolo Paulo e tem estudos bíblicos fortíssimos, seríssimos. Agora, vou dizer que eles vão para o inferno só porque eles seguem o apóstolo Paulo? Não. Eles são pessoas que creem em Jesus Cristo. E aí eu concordo com o Eduardo, uma pregação cristocêntrica. Por isso que o Eduardo me chamou de irmão e me desejou a paz de Deus e prosperidade. E eu recebo. E com muita felicidade do irmão, que é uma pessoa que eu respeito, sempre respeitei. Não me chamar de irmão? Pô. O irmão crê no apóstolo Paulo e no Velho Testamento. E me chamou de irmão, é um grande exemplo a ser seguido. O Josafá também me chamou de irmão. Michel também tem um monte de divergência comigo, me chama de irmão. O Carlos Reinar me chama de irmão. Poxa, gente, mas é isso. E todo mundo sabe a minha posição. Eu não vou pregar Paulo, eu não vou pregar Velho Testamento, e não vou pregar nem Jesus, cara. Eu só vou falar de Jesus o que ele já falou, lembrar. Não precisa falar nada novo, vocês já sabem. E é esse o ponto. Não é que a gente quer destruir a congregação. A gente quer poder, pelo menos as pessoas que estão nesse canal, querem poder, sabe, ser cristão sem canga apostólica, sem canga templária, sem canga sacerdotal. E isso dentro da congregação é impossível. A congregação, como eu estava dizendo, ela não vai mudar. Entenda uma coisa, não é que no tempo certo Deus vai fazer a obra. Não vai, Deus não vai fazer obra nenhuma na congregação. A congregação é uma igreja de homens, a congregação não é governada pelo Espírito Santo. Isso é uma falácia. Nenhuma igreja é governada pelo Espírito Santo. O que acontece é que tem homens que têm temor de Deus, respeito, e conseguem governar igrejas com um pouco mais de espiritualidade. Por quê? Porque buscam mais a pregação, como Josafá, como os pessoalzinho do Damasco, lá, os damasquentos, né? Damasquentos, antes eu tinha os tilisquentos. Para mim, os tilisquentos estão aí, os tilisquentos estão em todo lugar. É imortal o ministério do tilisca. Os damascentos, do Damasco, o pessoalzinho do Damasco, o Fernando falou assim, eu só fico chateado com você, um pouquinho assim, que você fica com o negócio com o Dr. Paulinho. Mas eu vou te apresentar o Dr. Paulinho sem heresias. Eu falei, legal, cara. Se ele fizer vídeo do Dr. Paulinho, eu vou assistir. Quando eu tiver um tempo, eu vou assistir. Sabe, gente, parar com esse negócio de lançar os outros no inferno. E a congregação continua. A congregação continua cortando a liberdade das pessoas. É que vocês não falam isso na internet. A congregação não normatizou as normas de tópicos para garantia dos direitos da mulher. Se a congregação fizer isso o ano que vem, eu vou falar, que bom. Eu pergunto, por que não fizeram antes? Tá esperando o quê? Nesse meio tempo, tem mulheres apanhando aí na televisão. Aquele senhor que surrou a esposa, que depois a esposa assumiu a culpa pra ela mesmo,
Tem um vídeo dele aí, pode precisar o nome dele, a cidade, pregando igualzinho qualquer ancião. Busca de dom, pregando, e que o diabo, Deus vai botar o diabo e tal. E não tem nada demais, gente, tá tudo bem. Aquilo foi um exemplo como as mulheres sofrem na congregação. E elas continuam ali, porque se uma irmã apanhar do homem na congregação e se separar, ela perde a liberdade. Ah, mas saiu o tópico, então, mas não normatizou. Então é fraude, é falso. Não existe, gente, uma lei que foi feito um decreto. Ó, foi feito um decreto, mas não virou lei. Para virar lei tem que virar tópico. Mas na congregação foram decretos, não foram tópicos. Foram um decreto, olha, nossa posição é essa, tá? Tem um tópico? Ó, nós não somos mais a graça de Deus. A graça de Deus está nas pessoas, quem está com Cristo. É um decreto, é um posicionamento. Tá, é doutrina? Tá no tópico? Faz parte do estatuto? Não. Então o quê? Então é uma fraude. A congregação não vai mudar, a congregação é isso. Por isso que a gente prega. Ah, mas vocês pregam para as pessoas, sair da congregação. Vocês querem destruir a congregação. Não, a congregação primeiro seria uma tolice. Congregação, a tendência, gente, em países subdesenvolvidos, pessoas que não gostam de ler, é o quê? E mais ainda, o Estado não cumpre seu papel. As pessoas estão buscando a Deus desesperadamente. Só que o conhecimento, os estudos dos jovens cada vez está menor. Cada vez nós temos menos jovens na faculdade. As pessoas estão parando de estudar no primeiro ano. Nós temos alunos formados em faculdade que não sabem escrever, não sabem interpretar texto. O Brasil não é um país onde as pessoas gostam de estudar de verdade. Tem brasileiros que estudam, mas é minoria. E aonde está o sofrimento, está o desemprego em massa. Nós temos milhões de desempregados. A maioria dos jovens está tudo desempregado. Divórcio, gente, são milhares de divórcios. Desempregos, aluguéis, processos de ação. Gente, eu trabalho com advocacia, eu vejo, são milhões de processos todo dia. É despejo, é execução de dívida, é divórcio litigioso, é penhora, é processo criminal. Os crimes, gente. Vou falar uma coisa, precisa lei seca. Eu trabalho com crime de trânsito. Gente, o pessoal não para de beber. Teve mais de 15 mil multas só no carnaval, no Brasil. As multas todo ano aumentam. São mais de 50 mil dados oficiais de mortes no trânsito por ano. Mas ali é só as pessoas que morrem no trânsito. Na via pública, tem gente que morre depois no hospital. Nós temos aí mais de 200 mil mortes por ano de trânsito. Mais de 200 mil pessoas feridas, com ferimentos permanentes. Todo ano as pessoas estão bebendo e dirigindo mais. Gravidez, tá? Sabe, pais que abandonam mulher. A droga, gente, está aumentando drasticamente os crimes de droga. O tráfico de droga está muito grande, gente. As facções cada vez mais poderosas. Por quê? Porque, mas é facção. Mas o problema não é facção, cara. Eu sou a favor de descriminalizar a droga, porque aí você dá um golpe fortíssimo no crime organizado, e sim, a violência. Eu não estou nem contra a facção, eu estou contra a violência. Porque não existe só tráfico de drogas, é tráfico de armas. Não adianta, se o cara quiser ter uma arma, ele vai ter. Se ele quiser cheirar cocaína, maconha, êxtase e outras drogas mais, o cara vai no tráfico. Só que se você coloca isso pagando imposto, que alguns países estão fazendo, você diminui, o cara já não vai na bocada, ele vai na farmácia, paga imposto, tem um limite. Não estou dizendo que é a solução, mas sabe, você tem que diminuir a violência. Por que tem a violência? Desemprego, falta de estudos, a pessoa não tem dinheiro. Tem muito jovem até que tem dinheiro, mas está depressivo, ele não tem sentido na sociedade. Nesse mundo, então a congregação, como outras igrejas evangélicas, estão lotadas. Não é só a congregação que está lotada. O Valdomiro Santiago está em processo de falência, mas ele lota a igreja. O povo gosta de comprar feijão. E o pessoal, vocês pensam que o pessoal não comprou feijão? A igreja do Dilma Macedo, eles estão cada vez mais poderosos, ele é bilionário. O R. Soares... e outras igrejas que fizeram escândalos, eles estão de pé, gente. Tá vindo novos caras aí, estão profetizando, estão gritando. O pessoal não quer saber só de hino, o pessoal quer saber de... Quando eles apanham bastante, eles caem na congregação. Mas tem muita gente que sai da congregação também que vai para as outras. Agora, a maioria vai para o espiritismo. Por isso que eu parabenizo os espíritas. Eles têm uma conduta... Você não é espírita combater outra igreja e mandar os outros para o inferno. Fala só de prosperidade e evolução. Mas eu não concordo, sou filho do diabo. Então, mas você entendeu? Não dá, gente, para viver assim.
congregação não dá uma opção de crítica. Então não tem o que você fazer dentro da congregação, tem que sair sim. Ah, mas você quer destruir, quer tirar a gente da igreja. Não, não é eu que quero tirar vocês da igreja. Quem vem aqui ouvir o canal é quem quer sair. Eu não quero tirar alguém da igreja. Para eu tirar alguém da igreja, eu tenho que ir lá e falar, vem cá, sai da igreja. Então, se assim, eu faço um canal. O ministério falou que nós somos filhos do diabo. Beleza. Já consertamos um mal entendido com o pessoal, os boituvianos, o pessoal de Boituva. Tranquilo. O pessoal de Damasceno, tranquilo. Os agrarianos, tranquilos. Os reflexionistas, parceiro. Tá tudo bem. Bruno continua de pé pregando e está combatendo o sistema religioso. Bruno está de pé, o Bruno não cai não. Não está batendo só nessa CCB, mas se tiver um assunto ele vai falar. Ele está de pé. Está de pé, o Bruno está de pé. E quantos mais? Agora chegando o irmão Pedro, cooperador lá dos Estados Unidos, seja bem-vindo. Ontem um aqui falou que vai começar. E assim a gente está indo. O problema, gente, não é a gente que está tirando as pessoas da congregação. As pessoas que querem sair da congregação, que querem ou que saíram, elas vêm aqui nesse canal e elas vão no canal do Josafá, nos reflexionistas, no pessoalzinho de Damasco, no pessoalzinho de Boituva, eles vão indo, gente. Tem gente que não quer mais ouvir o Anselmo, ele quer ouvir o Eduardo. O Eduardo tem um estilo de falar, ele não grita. O Eduardo não grita, cara, eu grito, entendeu? Eu sou mal educado. O Eduardo é um cara educado, cara, não tem como você brigar com o Eduardo. Eu até achei que ia dar uma briguinha, mas graças a Deus. Provavelmente eu ia brigar, eu ia perder a briga, sabe por quê? Porque ele é mais brando do que eu. Quem é que vence numa briga, num debate assim, debate de briga, eu falo de briga, né? Então o Josafá vai ficar bravo comigo. Então, de briga, é quem tem mais calma, mais tranquilidade, e ele tem esse talento. Qual o problema? Eu já sou mais assim, gente, porque eu venho de um tempo, gente, de muita briga. O Josafá, a pessoa mete a boca no Josafá. Gente, se o Josafá não fosse como ele é, o Josafá já estava morto, e eu também. Se a gente não tivesse assim uma guerra, uma gama muito forte para falar, o pessoal da congregação, gente, tinha matado nós. É muita praga, gente, que a gente recebeu. Você não sabe quantas pragas o Josafá já recebeu, o Monjair, então, além de pragas e maldições, de velho, caduco, gagá, idiota, vai para o asilo, gente, coisa pesada, crime contra o idoso sem parar. Eu sou testemunha que esse monge passou, e eu então nem se fala. Vou amarrar atrás de um carro. Já teve gente que ia amarrar eu atrás de um carro, gente, com uma corda, me esfolando eu para ficar com o pele vivo no meio da rua. Teve grupo de oração, fizeram camiseta fora Dan. Gente, tive muito grupo de oração para Deus matar eu. Eles não tem noção que eu já passei na comunicação. Para estar como eu tô, assim, lógico, a gente fica mais alterado, mas eu apanhei mais. E o Eduardo, com todo mundo que gosta, eu falando Eduardo agora porque é o assunto. E eu vou falar desses irmãos mais moderados, o pessoalzinho Damasquentos, o pessoalzinho Damasco, eu vou falar esses dois, né, que são os mais brandos. Eles são brandos, mas eles são atacados também. Tem grande fúria contra eles. Gente, o povo da congregação é furioso. Uma grande parte, não é pequena parte não. Então as pessoas falam que a gente quer arrancar a pessoa da congregação, mas não é verdade. É que o ancião manda a gente, o povo não vir assistir, e o pessoal vem assistir. E aí eles chegam com dúvidas na igreja. Chega lá na igreja, eles ficam perguntando para o ancião as coisas. Chega lá e fica perguntando as coisas. Aí o ancião não sabe, onde é que você ouviu isso? Aí eu ouvi no canal da Reforma. Mas muitos deles são mentirosos, eles são falsos. Eu falo porque eu tenho contato com o ministério da congregação. Eu sei que eles assistem, mas todo mundo sabe disso. Tem frases que a gente usa e a gente está ouvindo no púlpito agora, ultimamente. Ótimo. Mas o problema, gente, eu não faço assim. Eu falo para essa pessoa, tá aqui, eu quero sair da congregação. Se eu sair, eu vou para o inferno? Eu falei, não. E quando chega uma pessoa e fala, eu quero ficar na congregação, se eu não fiz um vídeo, fique. Ah, por que você tira os comentários? Você não sabe debater? Eu falei, não sei. Eu já debati muito, gente. Eu já debati mais de 20 anos. Eu não debato mais. Vou debater por quê? Se eu debater, eu estou tentando provar que vocês estão errados e eu estou certo. Então não tem debate. Entrou aqui, entrou em contradição, eu excluo. Por quê? Porque eu não quero debate. Eu não vou debater. Eu vou pregar para quem quer me ouvir. Quer me ouvir? Eu tenho muito para passar. Não quer ouvir? Estão me chamando, xingando, filho do diabo, aposta, desgraçado, vagabundo, verme. Gente, um monte de gente me chama de vagabundo. Eu sou um advogado, gente. Eu sou altamente respeitado na Polícia Federal, nos tribunais superiores, nas delegacias de polícia.
na Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Ministério Público, sou advogado, né? Ação em todo o Brasil. Eu sou um cara de respeito, gente. Eu não sou vagabundo. É só você entrar nos tribunais e você vê meu nome em todo o Brasil. Eu tenho ações judiciais. Eu sou um homem de direito. Por que que eu tenho tempo para fazer vídeo? E é só o quê? 1 ou 2 horas por dia que eu gasto? Porque eu tenho funcionários, eu delego. Minha filha é a diretora do meu escritório. É advogada. A congregação profetizou quando minha filha era criança, no dedo da cara dela. Hoje você se levanta contra a obra de Deus, diante de ministério, ancião e diácono, foi da minha casa, alcoolizado, falou, isso aqui vai ser uma puta. Você vai pagar na pele dessa tua filha que você está fazendo contra a obra de Deus. Aí ela vai falar, pai, até que eu sou, né? Sou uma puta advogada. Ela nem liga. Graças a Deus, meus filhos estão longe, não querem nem saber de igreja. Pô, meus filhos me tratam, gente, assim, sabe? Fazendo de gato sapato, então respeito comigo. Meus filhos não é como os anciãos falando que tem que vigiar os filhos, fazer vigilância em cima dos filhos. Não, eu não faço vigilância. Eu deixo meus filhos à vontade. Quando eles perguntam, por que é isso, pai? Isso aqui é droga. O que é isso aqui? Isso aqui é orgia, isso aqui é sexo. Qual o problema? Minha filha não tem problema sexual com homens, ela não tem medo de nada. Ela não está aí toda derretidinha, apaixonadinha por causa de homem. Ela sabe, ela teve um bom pai. A figura do pai é importante para as filhas, para elas terem uma posição firme na sociedade. Ou como heterossexual ou homossexual, não importa, como uma mulher. Não importa a opção. Filho também. Meu filho sabe que tem um porto seguro comigo. Não é assim, como vocês falam, que a gente é irmão amado, que é isso. Sabe? As pessoas não sabem a vida da gente. As pessoas que me chamam, não te chamam de irmão amado, eu até entendo eles, sabe? Eu não vou responder, sabe por quê, gente? Só eu posso saber se eu sou bem amado ou não. Então, é muita ofensa. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque tudo que vocês estão vendo eu falar aqui era assim em 2001. Só que 2001 era muito pior. Por quê? Porque não tinha ninguém pregando. Era novo. Ninguém concordava com nada. E não tinha erro na congregação. Hoje o povo fala, não, tem erro. E Deus vai revelar para o seu servo. Olha, o irmão Paulinho, quando era para me cortar a liberdade, ele não cortou. Ele falou assim, mas irmão Paulinho, o que eu estou falando aqui não está certo? Ele falou, em 2002 ele falou isso. Está certo. Mas tem que esperar os velhinhos do Brás entender isso. Isso vai tempo. Mas como é que vai tempo se ninguém prega, Paulinho? Prega, a gente tem os debates. Mas porque eu quero pregar. Ah, você pode pregar, mas não tem como você fazer isso. Aqui dentro da congregação não dá. Então, já que eu posso pregar a palavra, eu posso pregar? Não, eu vou ter que sentar você, não dá. Ah, então não dá, cara. Então não dá. E o assunto qual era? Deus vai fazer uma obra. No tempo certo. Não vai, gente. A congregação é isso. Não tem como você tirar o coração da CCB. O coração da CCB é o orgulho. Se a congregação não for melhor do que os outros, não tem sentido de existir. Ah, mas tem muita gente simples na congregação. Não é verdade, gente. As pessoas simples que estão lá servindo a Deus não são objetos do nosso trabalho. As pessoas simples mesmo não ouvem o nosso canal. Então por que se preocupar com o simples? Mas tem muita gente simples que está começando a ouvir a reforma. E o que eles fazem? Comentários. Muita gente simples está ouvindo os críticos no geral. Tem uns que nem ouve eu, mas ouve outros críticos bíblicos. E ele está quieto lá dentro da congregação e está vendo que está errado. Então, vocês não têm que se preocupar com as pessoas simples. O simples mesmo, o fanático simples, que não quer pensar que está bom, ele nem quer saber de crítico. Quem é que quer saber de crítico? Quem está buscando encontrar pessoas que têm uma crítica parecida com a deles. É isso. Então não tem como destruir a congregação. Não tem como tirar até ódio da congregação. Ódio da congregação, isso é uma coisa que não existe. Porque a congregação são pessoas. Quando a gente prega algo que a gente sente que é uma verdade, com ênfase, falando mais alto, gesticulando, sendo perseverante por 20 anos na mesma linha, não é que você tem ódio. Você tem o quê? Uma vontade de transmitir para as pessoas que querem te ouvir o que você aprendeu. E aí você vê que as pessoas correspondem, você continua pregando. Porque se eu não tivesse audiência nos 20 anos, eu teria parado. Como é que eu estou 20 anos de pé?
É porque eu tenho as pessoas que estão junto comigo, ouvindo, depois vão embora, e vem outros. Assim como vai vir sempre entrando gente nova na congregação, também tem bastante gente saindo sempre. Essas pessoas que saem, elas saem debaixo de soco, maldição, apedrejamento pleno. Deixam de ser filhos de Deus, desviados. É ou não é? Vocês perceberam que não colocou nenhum tópico para dizer que a pessoa que sai da congregação é um desviado? Você percebeu que eles não colocaram? Disseram que vir para a congregação, não precisa vir para a congregação para se batizar, que quem está servindo a Deus em Cristo, ele está com Cristo no coração, ele vive a graça de Deus. Mas eles colocaram algum tópico dizendo, não deve chamar de criatura, mas eles colocaram, não deve chamar de desviado quem sai da congregação e vai para outra igreja? Eles falaram isso? Eles fizeram algum tópico dizendo, vocês podem vir congregar na congregação, tá? Mas nós, aqui a Irmandade, também pode congregar com eles. Eles fizeram um tópico assim? Não fizeram. Por quê? Porque são falsos. Ah, você odeia a congregação. Não, gente, não existe congregação. Congregação é uma marca. Não tem como odiar uma marca. Ah, eu odeio a Coca-Cola. Não, posso não gostar do sabor da Coca-Cola. É um exemplo. Por quê? Aí eu começo, ó. Não é o caso, eu gosto de Coca-Cola. Ah, porque tem isso, tem coca, tem folha de coca, tem isso, tem aquilo, tem muito açúcar. Pronto. Eu tomo outro refrigerante. Então essa reunião de ministério é a maior farsa que a congregação já fez de todos os anos. Esse é o pior. E as pessoas estão dizendo que esse foi o melhor. Por quê? Não entenderam isso. Sabe, um presidente da República falar, eu sou a favor do aborto ou sou contra. É uma posição dele. Ah, então nosso governo é a favor disso ou a favor daquilo. Tá, é lei? Não é lei. Lá nos Estados Unidos está tendo uma discussão sobre aborto. É lei ou não é lei? É para todos os estados ou é por estado? Uma grande briga sobre isso. É uma discussão. Tem quem concorda e tem quem não concorda. Não tem como falar que quem concorda com o aborto é assassino. Quem não concorda está violando direitos da intimidade. É uma discussão muito grande, gente. Não tem fim, não tem fim. O importante, gente, não é o futuro, é que vai destruir a congregação. Não, isso não vai acontecer. Nunca pensamos isso. O que está sendo destruído, gente, é a credibilidade da congregação. A credibilidade da congregação, ela está vindo abaixo de zero. Por quê? Porque o ministério não confirma as palavras que falaram tempos atrás. Eu confirmo, tudo o que eu preguei em 2001 está acontecendo agora, mas eles não estão fazendo isso para melhorar a Irmandade, para a igreja melhorar. Eles estão fazendo isso para desmontar a crítica. Então fala, não, nós já pregamos, nós já tem tópico, já tem um tópico que nós somos a graça, não somos a graça de Deus. Poxa, então a congregação mudou. Isso foi normatizado, porque veja bem, gente, quando você fala, nós não somos a graça de Deus, e nem devemos chamar de sectário, porque tem filhos de Deus em outras denominações que vivem a graça, esse fundamento, ele gera tópicos. Um tópico, ele é criado, ele é derivado de um fundamento. Um fundamento, ele gera vários tópicos. Exemplo, povo da Assembleia de Deus é sectário. Esse é um fundamento. Quais são os tópicos? Não pode congregar lá. Eles não podem testemunhar aqui. Se eles vierem aqui, tem que rebatizar. Se sair daqui e ir para lá, é considerado sectário. Se casar com um deles lá, perde a liberdade, perde o ministério. Esses tópicos são derivados de um fundamento. Mas um fundamento, para ter valor, ele precisa ter o tópico. Se você tem um fundamento, mas você não tem valor, mas você não tem tópicos, você tem um fundamento, mas você não tem tópicos. Aquele fundamento é inócuo. O que é inócuo? Eu tenho uma nota, eu invento uma nota de 100 reais falsa. Eu estou com uma nota de 100 reais falsa aqui. É crime? É crime. Ela está aqui na minha mesa. É crime? É, mas é um crime inócuo. Por quê? Eu não estou aplicando, eu não estou indo comprar nada com essa nota. Eu estou incidido em crime. Mas se a polícia chegar aqui agora, me prender e pegar essa nota aqui e não achar mais nada, eu vou ser processado e vou ser absolvido. Por quê? Porque é um crime inócuo, eu não fiz nada. Agora, quando você faz a nota e produz e distribui, você está no crime ativo.
Aí não é inócuo. Então, o fundamento, eles colocaram o fundamento, mas não colocaram os tópicos. Então, é uma coluna sem... É uma coluna que ela não se sustenta. É uma coluna que não tem... É um fundamento que não tem colunas. Entendeu o que eu quero dizer? Quando você fala, nós não devemos chamar os outros de sectários, porque eles também são filhos de Deus, isso é um fundamento. Cadê os tópicos? Ó, se você casar com uma mulher verdadeiramente cristã da Assembleia de Deus, você vai perder a liberdade? Não. Então esse fundamento gerou um tópico. Esse fundamento, esse irmão verdadeiramente vive a graça de Jesus. Ele ouvindo isso, opa, a congregação melhorou. Aí ele vem na congregação. Ele precisa se batizar de novo? Precisa. Foi feito um tópico que não? Não foi. Eu pergunto, quem são os filhos de Deus que vivem verdadeiramente a graça de Deus lá fora? Eles não dizem. Porque se eles disserem, bastaria uma pessoa fazer uma confissão de fé diante do sacerdote da congregação. Eu creio em Jesus, eu creio nos 12 tópicos do inário, eu creio que Deus revela a palavra pelo ancião, eu creio nos inários, eu creio na inspiração da palavra revelada, eu creio nisso, creio que você crê. Você aceitou Jesus, como que é a sua vida? Minha vida era assim e tal. Se você já é batizado, só então não precisa rebatizar. Porque esse fundamento geraria esse tópico. Teve algum tópico em relação a esse fundamento? Não teve. Então o fundamento é uma fraude, ele não existe, ele é inócuo. As mulheres não podem, mas agora nós reconhecemos que tem um adultério conjugal. Parabéns, é um fundamento importante. Tem um tópico dizendo que as mulheres que apanharem podem se separar por motivo de divórcio ou de adultério conjugal, casar novamente? Tem? Não tem. É um fundamento inócuo. Fraude. Então a Assembleia de 2022 é uma grande fraude. Por quê? Porque não estão suportando os críticos. Mas o problema não é só os críticos. Mas eu... Não. O problema não são os críticos. O problema é o povo. Falo porque tenho acesso ao Ministério de Anciães. Os anciãos não aguentam mais serem questionados. Parabéns para muitos da congregação. Eles estão questionando os anciães. Então o que eles falam? Que é o exemplo que o Eduardo falou, que eu achei muito bem colocado. Que a gente vê que o cara mudou, fica ali pisando na cabeça. De vez de elogiar o cara que ele mudou, fica pisando na cabeça. Então, você entendeu o que ele quis dizer? E é verdade o que ele está falando. Mas não é o caso aqui, entendeu? E isso aqui não é uma contestação que ele falou, porque eu concordo. Se você vê que a pessoa está melhorando, fica pisando na cabeça da pessoa, não adianta. Tem que dar o parabéns e seguir. Então, mas não é o caso da congregação. A congregação não mudou. Mudou, não mudou. Mas está o tópico. Então, não, mas está lá no tópico de ensinamento. Aqui não é tópico de ensinamento, aqui é fundamento. Diferença de tópico e fundamento. Fundamento é o que se acredita. Tópico é o que se pratica. Foi feito tópico? Não foi. Foi feito fundamento. O que seria o tópico? A partir de agora, as mulheres podem se divorciar, todas que estiverem com a ação de Lei Maria da Penha procedente. A mulher apanhou, ganhou a causa, o marido foi condenado, houve a medida protetiva, tem que pagar a pensão, perdeu direitos, dependendo do crime, a pessoa perde direitos de guarda, perde direitos patrimoniais, tem estelionato patrimonial. O estelionato patrimonial é uma violência Maria da Penha. Ofender a mulher não é só bater, é agressões verbais, a congregação reconheceu, parabéns. Tem algum tópico que diz, vendo Maria da Penha, mas vamos agir dentro da lei. O ministério não mexe mais com esses assuntos, é caso de polícia, tá? Então a irmã foi na polícia, com o advogado, resolveu o problema. Ela chega com a sentença transitada em julgado, sem recurso, vencia a causa. Ela pode continuar com a liberdade, casar de novo, sem perder a liberdade? Não, vocês não fizeram nada. Então tem um fundamento, mas não tem o tópico, que é o quê? A prática. Então o tópico é uma farsa. Isso foi só para diminuir a evasão de pessoas, para tentar fazer com que as pessoas estão sendo volta, a congregação mudou. Mas é alarme falso, é trombeta insegura. Se por acaso a trombeta tocar incerta, o povo se preparar para a vitória, não é assim uma profecia do Velho Testamento?
Então, o sonido da trombeta do Braz, que é as doutrinas, soou incerto. Jogou o quê? Calma, gente, volta. Nós não somos mais a graça. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não somos mais exclusivistas. Tem filhos de Deus mesmo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não chama mais de criatura. Vai ter velório para todo mundo. Beleza? Beleza, tudo bem. Tá, e aí? Tem tópico? Não tem. Então, na realidade, isso é um estelionato eclesiástico. Por isso que eu falo, quem vem ouvir, é melhor você sair. Porque quando viu o povo da Babilônia ouvir a verdade e não se convertia, o que Deus fez no Velho Testamento, ou no Apocalipse, ou do jeito que vocês creem? Sai dela, né? Sai da Babilônia, abandone a Babilônia, sai dela, povo meu, para que não insurjam cúmplices daqueles pecados. Se você está num lugar que está apodrecido pelo nepotismo, pela mentira, pelo engano, e você não sai dali, você é cúmplice, é partícipe, você está no banquete dos demônios. Ah, os críticos são filhos do demônio, então. Eu também acho que quem pratica nepotismo é demônio. Quer dizer, sabe, são forças opostas. Eu não posso fazer aliança com o Brás. Eu não posso elogiar eles, por quê? Porque eles estão matando alma, gente. Vocês não sabem por quê? Não está sendo divulgado. Os canais próximos receber, eles não informam os cortes de liberdade. Um monte, gente, tem um monte. Eu sei porque me procuram como advogado. Eu oriento, mas falo, não perca tempo com o processo. Não vai adiantar. Você vai ganhar o processo, aí você vai ter milhares de povo da congregação apontando o dedo para você, que você levantou a sua mão contra os anciães. Quero que vocês entendam uma coisa, o ministério não quer mudar. Se o ministério quisesse mudar, todo mundo que foi ordenado nos últimos 30 anos como nepotista, fica o primeiro do ministério que foi ordenado na família. Os demais sentam. Eles fizeram isso? Eles reconheceram que tem falsos profetas. Vocês viram? Reconheceram. Eles sentaram alguém. Tem um tópico. Todos os nomes que saem nesta lista, nós vamos sentar. Tem os novos obreiros, tem as ordenações e tem as desordenações. Vamos desordenar. O que é? Destitui do ministério e deixa a vaga livre para que um outro ocupante revelado por Deus ocupe. Eles fizeram isso? Não. Então o fundamento é verdadeiro, mas não houve tópico. Então ele não tem eficácia, é inócuo, não tem valor. São meras palavras. Por isso que Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está cheio de imundície e as suas obras não confirmam as suas palavras. Que adianta você falar e não praticar? Então, na realidade, foi o quê? Foi um grito incerto, o sonido do Brás. Foi só para... Gente, calma. Mas é falso. A congregação ela não vai melhorar. Porque se ela mudar, ela quebra. Por quê? Porque o povo que está lá dentro quer ouvir que lá é graça. Podem ver, tem uma grande confusão na Irmandade. A grande parte da Irmandade não aceita falar que seitaram é irmão na fé. Senão, por que saíram de lá e vieram para cá? Se você falar que não tem mais seitário, e que eles podem tocar na congregação, não precisa se rebatizar, vocês podem congregar lá, acabou. Acabou o quê? Não é que acabou, a doutrina está errada, a doutrina pode estar certa, mas o povo que está lá dentro, eles já estão viciados na mentira. Aí quebra, aí não tem coleta, quebra a igreja. Então nós estamos toda uma sinuca. Então não é nós que queremos tirar as pessoas. É as pessoas que vêm aqui ouvir que nós temos para falar. E umas voltam xingando a gente. E outras saem. Você está ouvindo? Você não está concordando? Então, não era para você estar aqui. Era para você estar na congregação, no chat da congregação. Mas você veio aqui. Não era para vir aqui. Tópicos de 2022, termina aqui o seriado. Você tem todo o direito de acreditar nisso, tá? Mas nós temos um juiz. Não é que Jesus vai julgar, mandar ninguém para o inferno. Mas o maior juiz é o tempo. Tudo que eu falei em 2001, quem me ouviu, hoje está vendo o que eu estou falando. Tudo que vocês estão ouvindo hoje de todos os críticos, vocês vão ver daqui 20 anos. Se você tiver certo, você terá ganho 20 anos. Se você realmente está na graça de Deus. Com nepotismo, falsas profecias, sã tornozeleira.
Se você estiver no caminho errado, não é que Deus vai te lançar você no inferno, mas você terá jogado a tua vida no lixo. Precisa disso? Precisa jogar a tua vida no lixo, ser infeliz para herdar o reino dos céus? Não. Você pode seguir Jesus na tua casa ou em qualquer lugar, na congregação, em qualquer lugar. Pode seguir Jesus sem aceitar o domínio do ancião. Só que na congregação, se você não aceita o domínio do ancião, ele te corta a liberdade. Você acha que isso é ser filho de Deus? Um homem que fala que Deus levantou para o ministério sem ele botar a mão dele. E ele indicou o filho dele por vanglória. Toda a família dele. Isso é obra de Deus? Dizer que a mulher que apanha não pode se separar porque o cara bateu, surrou ela, mas ele não fez sexo fora do casamento. A mulher é obrigada a ficar. Você acha que é certo falar que tinha pecado de morte, mandar um monte de gente para o inferno e agora falar que não tem mais pecado de morte? Mas eu pergunto para vocês, as liberdades estão sendo cortadas? Estão. Não estão? Cadê os anciãos para vir conversar com a gente aqui ao vivo? Será que tem algum ancião do conselho que tem coragem de fazer uma entrevista ao vivo aqui com a gente? Jurídica comigo no meu assunto, uma com o Josafá, o Jair, para pegar as pessoas que tem mais tempo, né, de ofensas, né? E todos aqui os novos, Eduardo, Damasco, Maólier, todo mundo. E os demais aí, o irmão Marcos do Real, direto ao ponto, Sara, todo mundo, gente. E outras pessoas que eu não citei o nome. O povo da congregação é uma mentira. O povo da congregação é um povo especial, zeloso e de boas obras. Não tem como você mudar isso. Especial, o argumento da congregação que não é, muitos queriam vir para a congregação. Isso foi mudado? Não, o orgulho continua. As palavras, muitos queriam estar aqui dentro, mas foi você que Deus escolheu. Muitos dariam sua fortuna para estar aqui, mas Deus colocou vocês. Vocês entenderam? O argumento continua. A tese não é mais a graça de Deus. A graça de Deus não é detentora da CCB. Mas quando está lá dentro, na hora da palavra, eles pregam. Ó, não perca a coroa da vida eterna que Deus te deu. Eles não falam que se você sair da congregação e você viver Cristo, você tem a graça de Deus. Eles chamam você de desviado. Que nem essa semana o irmão Paulinho para mim, mandaram o áudio para mim, vai circular. Acho que quem tem esse áudio, o Michel, por favor, põe esse áudio, se você tem mais capacidade que eu, para não dar strike. Ele falando, Deus, você não tá, como Deus falando, né? Falou que não podia falar na primeira pessoa, vocês estão vendo? E o irmão Paulinho, que é muito mais velho que os anciãos lá do Brás, do conselho, fala assim, e eu não te chamei, eu te dou os mandamentos, eu mando a minha vontade para você, você não está contente, não concorda comigo? Então vai embora. Pô, mandou a pessoa embora, cara. Pô, isso é doloroso, cara, um Deus mandar você embora. Só porque você não concorda com alguma coisa que Deus falou, teoricamente, e será que foi Deus que falou? Muda toda hora. Deus não muda. Vocês falaram que Deus é fiel. Se nós somos fiéis, Ele permanece fiel. E se formos infiéis, Ele permanece fiel. Agora, nós somos fiéis e Deus ficou infiel. Deus falou uma coisa, Deus falou outra. E a gente ficou fiel lá atrás. O pessoal continua querendo a palavra que Ele é especial. Ele quer chegar nos seitares e colocar que Ele é especial. Vocês dispararam esse veneno no povo inteiro. Os corações já estão assaltados e embriagados pelo orgulho. Não tem como, gente, a congregação falar, somos iguais. Não tem como, porque na hora que começar na prática mesmo, fazer os tópicos e juntar todo mundo, a congregação vai embora. É por isso que não para de crescer os cultos residenciais. Tem gente que está saindo da congregação, não para ir para outra igreja ou servir a Jesus em casa, é para montar pequenos grupos para ficar pregando. Graças a Deus, graças a Deus. Não aqui, no estudo bíblico, que é pregar o evangelho da verdade, o genuíno evangelho, mas é ali, tá aquele sentimento assim, ó, nós descobrimos a verdade, Deus tirou nós daquele mundo, agora nós somos os especiais. E dissidências residenciais. Nem toda dissidência é templária. Gente, está uma bagunça. É melhor, não é sair da CCB. É melhor você ouvir Jesus. Jesus não falou nada disso, cara. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não adianta, cara, você mandar eu crer aqui, crer aqui. Eu creio em Jesus, cara. Agora, se eu creio em Jesus, eu vou pro inferno. Eu sinto muito, cara. Eu continuo crendo em Jesus, cara. Se for pro inferno, eu sinto muito, cara. Eu sinto muito. Tem muita gente como eu que crê só em Jesus, não crê em apóstolo, profeta e ninguém. Creio em Jesus. Jesus não mandou construir templo, não mandou fazer orquestra, não mandou nada. Vai no teu quarto, em secreto o Pai te recompensará.
Esse poderia ser meu último vídeo. Esse poderia ser meu último vídeo, não sei, poderia ser, porque não tem mais o que falar. Reunião de 2022 foi uma grande fraude.